TDAH e autismo, doença ou sistema operacional diferente? Será que eu tenho TDAH? Essa talvez seja uma das perguntas que eu mais escuto hoje. Até dentro do avião as pessoas me falam sobre isso. Nunca se falou tanto sobre TDAH. Nunca se falou tanto sobre autismo. Nunca tantas pessoas se reconheceram ou foram diagnosticadas em características como distração, hiperfoco, sensibilidade sensorial, dificuldade social, inquietação mental. Mas junto com o aumento da informação, também veio uma confusão. TDAH e autismo são doenças? Ou nós estamos falando de formas diferentes de funcionamento do cérebro? Vamos começar com uma mudança fundamental de perspectiva. TDAH e autismo não são falhas morais, não são falta de esforço, não são ausência de disciplina. E não são simplesmente problemas, são formas de organização neurobiológica. É como se fossem sistemas operacionais diferentes. Se você coloca um sistema operacional diferente para rodar em um ambiente que foi feito para outro padrão, ele vai entrar em conflito. Mas o conflito não significa defeito, significa incompatibilidade de estrutura. É como você instalar num telefone um sistema iOS e ele é Android. Ele vai travar, não por defeito, mas por ausência de estrutura. O que é TDAH, então, na prática, doutora Andréia? TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos começar pela palavra transtorno. Transtorno não é doença. Doença é uma falha no hardware. A máquina está falhando. Pneumonia, falha no pulmão. Gastroenterite, uma questão do funcionamento do intestino. Isso é doença. Transtorno está sempre envolvido a comportamento. É como se fosse uma falha no software. Envolve diferença na regulação de atenção, impulsividade e nível de atividade. Mas aqui entra algo muito importante. TDAH não é falta de atenção, é dificuldade de regular a atenção. A neurociência mostra que o cérebro com TDAH tem diferenças na forma como ele utiliza a dopamina. A dopamina está ligada à motivação e ao interesse. O cérebro TDAH ele não responde tão bem a tarefas monótonas ou pouco estimulantes, mas responde intensamente a algo que desperta interesse real. É por isso que alguém com TDAH pode não conseguir focar 20 minutos numa tarefa burocrática, mas passa 5 horas hiperfocado em algo que ama. Isso não é preguiça, é regulação diferente de recompensa. O córtex pré-frontal, que ajuda no planejamento e no controle dos impulsos, funciona de maneira diferente. E isso impacta a organização, gerenciamento de tempo, tomada de decisão. Mas é diferença, não é incapacidade. TDAH é funcionamento distinto. E o autismo? O autismo, ou transtorno do espectro autista, perceba de novo a palavra transtorno, envolve diferenças na comunicação social, processamento sensorial e padrões de interesse. A palavra-chave aqui é espectro. Não existe um tipo de autismo, existe uma ampla variação de funcionamento, por isso espectro. O cérebro autista tende a processar informações de forma mais detalhada e menos intuitiva socialmente. Enquanto muitas pessoas captam sinais sociais de forma automática, o cérebro, no espectro autista, pode precisar processar isso de maneira mais consciente. Isso não é falta de inteligência emocional. De novo, é diferença de processamento. Há também uma característica importante: sensibilidade sensorial. Luzes, sons, texturas, cheiros podem ser percebidos com uma intensidade muito maior em quem tem o transtorno de espectro autista. Agora imagina viver num mundo onde estímulos chegam amplificados. Isso exige um esforço constante de autorregulação. Por que chamamos isso de transtorno? Porque vivemos em uma sociedade estruturada para um padrão específico de funcionamento. Escola exige atenção sustentada por longos períodos. Mercado de trabalho exige multitarefa constante. Interações sociais exigem leitura rápida dos ambientes. Quando o sistema operacional da pessoa não corresponde ao padrão dominante, surge fricção. E essa fricção vira sofrimento.
Mas sofrimento não significa defeito. Significa desajuste entre estrutura interna e exigência externa. Explico ainda um pouco mais. O mundo foi desenhado para pessoas neurotípicas. A escola foi desenhada para crianças neurotípicas. O mercado de trabalho, as relações, as interações sociais, para um tipo de sistema. E o indivíduo nasceu com outro sistema. Ele trava o tempo todo e tenta se adequar. Isso gera desgaste e sofrimento. Mas, doutora, volta no assunto. Será que eu tenho TDAH? Essa pergunta cresce porque muitas pessoas passaram a se reconhecer em características antes mal compreendidas ou não faladas. Mas aqui é importante diferenciar. Todos nós temos momentos de distração. Isso, inclusive, não é ruim. Todos nós temos fases na vida de desorganização. Todos nós ficamos ansiosos. O que define TDAH ou autismo não é um traço isolado. É um padrão persistente desde a infância. Impacto funcional significativo e presença consistente em diferentes contextos. Então, peraí. Doutora, de novo, repete para mim as 3 questões. Primeiro, a inviabilidade que isso causa, prejudicar em alguma situação. A presença das características desde a infância. E a presença dessas características em diferentes contextos, em casa, na escola, nos relacionamentos. Quando essas 3 questões estão juntas, a gente começa a investigar a presença ou não do transtorno. E o mais importante, não é moda, não é rótulo de identidade para justificar comportamento. É estrutura neurobiológica que precisa ser compreendida com responsabilidade. Qual que é a visão da psicanálise? Agora nós vamos aprofundar um pouquinho. Do ponto de vista psicanalítico, cada sujeito se organiza no mundo de maneira singular, única. O TDAH pode ser lido como dificuldade de sustentação do desejo em tarefas impostas. O interesse precisa estar implicado para que a atenção se sustente. Já o autismo, na psicanálise, pode ser entendido como uma organização diferente da relação com o outro e com o excesso de estímulos. Mas em ambos os casos, nós estamos falando de modos de se estar no mundo, não de defeito moral. A psicanálise não trata o sujeito como um diagnóstico, trata como uma história. E isso é fundamental, porque TDAH e autismo não anulam a singularidade de cada um. Eles fazem parte dessa singularidade. E aqui entra o grande perigo do estigma. Quando dizemos, é doente, colocamos o sujeito numa posição de falha, de erro. Quando dizemos, é diferente, abrimos espaço, aqui sim, para adaptação. Claro que existem graus de suporte necessário. Claro que há casos que exigem intervenção, acompanhamento, às vezes até medicação. Mas a base para isso tudo não pode ser a exclusão. A base precisa ser a compreensão. Um cérebro TDAH pode ser extremamente criativo, inovador, rápido. Um cérebro no espectro autista pode ser profundo, detalhista, intenso em áreas específicas. O problema é quando tentamos forçar todo mundo a funcionar da mesma forma. E aqui a neurociências vai falar belamente sobre neurociências e plasticidade. O cérebro, ele é plástico. Isso significa que ele pode desenvolver estratégias. Pessoas com TDAH podem aprender ferramentas de organização externa. Pessoas no espectro autista podem desenvolver repertório social consciente. Isso não é sobre se curar, é sobre potencializar funcionamento. E isso exige conhecimento. Aqui fica uma grande reflexão. Talvez a pergunta não seja, será que eu tenho TDAH? Talvez a grande pergunta seja, como o meu cérebro funciona? Quais são os meus padrões? Quais ambientes me ajudam ou me desorganizam? Eu estou tentando viver num formato que não combina comigo? TDAH e autismo nos convidam a rever uma ideia perigosa, a de que existe um jeito certo de funcionar. Não existe um cérebro padrão ideal. Existem cérebros diversos. A questão é,
Estamos criando ambientes que respeitam essa diversidade ou estamos chamando de doença tudo aquilo que não se encaixa? TDAH e autismo não são apenas diagnósticos, são modos de organizar a atenção, o desejo, o estímulo e as relações. Não são falhas, são sistemas operacionais diferentes. E quando você entende o seu próprio sistema, você para de se culpar por não funcionar como os outros. E você começa a aprender como funcionar melhor sendo quem você é. Talvez a melhor pergunta, não seja: será que eu tenho algo errado? A pergunta boa é: será que eu estou tentando rodar minha vida num sistema que não é o meu? E quando você descobre isso, não é libertação da responsabilidade, é libertação da culpa. E a partir daí começa o verdadeiro autoconhecimento e a vida com qualidade. Porque, como dizia o grande e velho Nietzsche, torna-te quem tu és. E isso não é sobre TDAH e autismo, é sobre cada um de nós. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de te convidar para fazer parte dessa missão. Aqui é um espaço que nós criamos para democratizar conhecimento e saúde mental. Curte, compartilha, se inscreva no canal, comente aqui para que eu possa interagir com você, distribua esse conteúdo para que mais pessoas sejam libertas a partir do conhecimento.